Olá, olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais uma viagem do Trem das 11. Meu nome é Pedro Gustavo e eu serei seu guia. Lembre-se, é uma viagem de trem, então não tenha pressa. Se aconchegue no seu lugar e aproveite a viagem. Estou lendo um livro do Viktor Frankl, que foi um psiquiatra e ele foi preso na época do nazismo nos campos de concentração. E esse livro é muito interessante porque foi o início da abordagem terapêutica que ele desenvolveu. Quando ele foi preso, ele estava escrevendo, aí ele passou por todos os terrores da guerra e de estar preso. E ele guardava para si um propósito durante isso, durante todo esse problema. Ele queria sair para ele poder publicar um dia que ele foi descobrindo, que ele foi estudando. Ele mesmo fala durante o, a passagem nos campos de concentração, durante todo o livro, que uma das descobertas dele, que ele viu antes de entrar no campo de concentração e depois viu na prática, como que o efeito do propósito tem, qual o efeito do propósito em nós, né, no ser humano. Ele relatou que por um tempo ele foi suporte na área médica em alguns dos campos de concentração, um campo de concentração, e ele via claramente que quem tinha um propósito claro, uma vontade de fazer, conseguia reagir melhor, inclusive para as doenças que assolavam o lugar, né? Imagina, um lugar absolutamente com condições inumanas, tinha as doenças que acabavam atingindo as pessoas. Então ele mesmo disse e viu, e relatou depois um livro que chama Em Busca do Sentido, que as pessoas que tinham um propósito claro, e esse propósito vibrava, conectava com a própria alma dela, não é um propósito simples, é um propósito desafiador, quiçá grandioso, possível. Então, essas pessoas, eles reagiam melhor aos problemas. Eles tinham respostas melhores, inclusive respostas físicas melhores às doenças. E esse negócio de propósito tem aparecido muito nas discussões hoje em dia, sejam de carreira, seja de negócio, sejam de novas empresas, sejam de novas lideranças, liderança por propósito, líder visionário. Nós estamos passando por uma revolução que eu acho incrível, que está mudando a forma de desenvolver negócios, produtos, serviços, empresas. E tem muito a ver com esse propósito, porque há um tempo atrás, devido ao desenvolvimento na época de escassez, digamos assim, num paradigma de escassez, a gente, quando fazia um negócio, quando tinha uma ideia de negócio, normalmente era algo que precisava ser feito porque não tinha ninguém que fazia algo daquele jeito, né? Lembro muito meu avô, que na cabeça dele, o supermercado dava dinheiro, na visão dele. Por causa disso, nessa visão de que às vezes está faltando, você vai lá e oferece aquilo, você vai ganhar dinheiro porque não tem outra pessoa que oferece aquilo. Isso é herança da nossa, de um paradigma de escassez, principalmente pós-Segunda Guerra, e acompanhando talvez desenvolvimentos científicos e popularização das, das fórmulas, dos projetos, dos conhecimentos, para que as pessoas façam melhor ou descubram e estudem outras formas de fazer melhor o que estão propondo-se a fazer. Então a gente estava na escassez e foi desenvolvendo. Porém, hoje a gente está chegando a um ponto de abundância. Estamos chegando a uma era em que
cliente já não é mais fiel, como era antigamente, porque existem muitas alternativas, né? No passado, se você, com a construção da ampliação de uma cidade, se você fosse lá e abrisse uma farmácia num bairro que não existia, onde não existia farmácia, era só não errar, que essa farmácia estava inteira, estava dando dinheiro, essa farmácia era próspera. E hoje em dia tem 1 milhão de farmácias, às vezes até no mesmo quarteirão, na mesma rua. Então, nós estamos caminhando para uma época de abundância, e com isso existem muitas transformações e muitos paradigmas que têm que ser revistos. Um deles, que tem muito a ver com propósito, é que de, nessa época da escassez, os produtos eram feitos e você tinha que convencer as pessoas que o seu produto era bom ou convencê-las a comprá-lo, né? Por algum motivo na minha cabeça eu lembro muito dos desenhos da época, né, da década de 50, 60, 70, em que havia, por exemplo, aquela figura do vendedor de porta em porta, né? Alguns filmes ou alguns desenhos falam de vendedor de enciclopédia, aí eu já vi, não sei, não lembro onde, vendedor de aspirador de pó, que era isso, a empresa tinha um produto, julgava que aquele produto era bom e agora ele tinha que correr atrás do cliente. E isso estamos caminhando para uma época de abundância, porque com todas as mudanças que a gente está fazendo, com todas as conexões que a gente está fazendo, com a internet, com acesso a vários lugares, se eu quiser eu compro alguma coisa da China numa facilidade muito grande. Então só a ideia de produzir algo já não está fazendo tanto sentido, é facilmente sobreposto ou substituído por alguma outra coisa. Por exemplo, não sei se você tem práticas de comprar na China, eu às vezes tenho, e na China você quer o produto e não quer nem saber de onde vem, quem está vendendo, está olhando para o produto e fim. Hoje em dia, na era da abundância, o que é valoroso, o que está se tornando cada vez mais valoroso, são a característica do vínculo da pessoa com aquela ideia. Como, por exemplo, você vai comprar uma roupa, ou às vezes qualquer outro produto de comida, né, de comer. Você vai bater o olho naquela ideia e vai ver lá assim, 100% sustentável, ou feito com madeira reflorestada. Então está caminhando para isso. Agora eu posso olhar para aquele produto e eu vou ter um vínculo maior com ele do que simplesmente o uso dele. Eu olho, por exemplo, tô vendo aqui o que eu comprei esses dias, um que chama Suco do Bem. A ideia dele é ser feito sem conservantes. Então ele tem um propósito, ele não é um produto em si. Suco por suco existem milhões, mas esse ele tem um propósito em si. Então a gente está caminhando para essa mudança de paradigma, para ir para propósitos, para a gente entender qual o propósito por trás daquilo. E isso implica diretamente nas construções dos produtos e serviços, porque a gente não faz mais um produto e tenta convencer as pessoas, ou pelo menos não que não faz mais, mas existe outra prática, outro paradigma, outra forma de pensar, em que a gente faz o produto e serviço e não convence ou não tenta criar um cliente para aquele produto. É o contrário, eu já olho para o cliente, já vejo os motivos dele, já vejo o que ele gostaria e eu faço alguma coisa para ele. Posso fazer alguma coisa para sanar os seus problemas. Hoje em dia mudamos a ideia de pego alguma coisa e tento vender para a maioria das pessoas e começo a criar, vender para tipos de pessoas e assim eu me conecto melhor. Por isso que entra essa ideia de propósito. Os porquês estão muito mais intensos, muito mais
claros, ou deveriam estar, as pessoas notam mais, estão olhando mais por causa dessa abundância. Agora eu tenho muitos, então eu posso escolher. Isso influencia diretamente na forma que eu gerencio o negócio, na forma que eu transformo. Preciso estar aberto às mudanças, porque se eu ficar só no produto, tentar convencer as pessoas, já já aquele produto é substituído, algo o passa na frente, oferece mais ou melhor, e aí a minha ideia morre de uma forma que pode ser tanto positiva quanto negativa. Mas isso fica para outro áudio. Essa foi mais uma viagem do Trem das 11. Obrigado pela preferência. Se você tiver curtido a viagem, compartilhe com quem você conhece, para que também possa curtir o que foi encontrado aqui. Se alguma coisa que eu te falei gerou dúvida, crítica, ou você tem alguma solicitação, algum pedido de assunto, você pode me encontrar no Instagram, no perfil @pedrogustavo.com.br, ou enviar um e-mail para pedrogsribeiro@gmail.com. Um grande abraço e até a próxima.